Hoje vamos ao museu. Escolhi o Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, e tive 3 razões para fazer isso. A primeira foi que o museu tem um conjunto de peças notáveis que valem a pena ser bem vistas. A segunda razão é que as Caldas ficam, no fundo, a 80 km de Lisboa. É um passeio de domingo, de ir e voltar, e é sempre agradável vir às Caldas. E a última razão é que não é costume, não é muito costume em Portugal visitar-se um museu. E quando se visita, entra-se por um lado, sai-se pelo outro, dá-se assim uma olhada distraída para cada parede, e acaba por se não ver absolutamente nada. Não é assim que se vê o museu. Em regra, no museu só se recolhem peças, cada uma das quais justificaria de per si uma visita. Aqui nas Caldas eu não posso, nem de longe, parar diante de tudo quanto merece um olhar atento. Mas vamos dar uma pequena volta e vamos, sobretudo, prestar atenção e recordar José Malhoa. Começamos por uma sala inteiramente romântica. Isto é um quadro de Miguel Lupi, pintado em 1867. 67 é a altura em que estamos a construir as estradas e os comboios. O país está, de certo modo, a levantar-se daquela terrível decadência da primeira metade do século. Reparem como o quadro, que estranho quadro este, o que representa é o pintor Tintoretto, um grande pintor italiano da Renascença, a fazer o retrato, está aqui o retrato, da filha morta. A moça morreu enquanto o pai a pintava. E o pai debruça-se sobre ela, ainda com a paleta e os pincéis na mão, debruça-se para lhe dar um último adeus. Estes temas, a morte, o artista sacrificado, a obra-prima feita para além da dor humana, isto são ingredientes muito queridos dos românticos. Já que fala do comboio, queria mostrar-lhes uma escultura do Fontes Pereira de Melo. Foi este o estadista que, alterando completamente essas estruturas do transporte, modificou a sociedade portuguesa e permite que, por exemplo, as belas artes tenham tido um certo desenvolvimento. É um busto de bronze, não é mau, é do escultor Simões de Almeida Tio, mas estou a mostrá-lo porque tenho ao lado. Este sim, a obra de um extraordinário escultor, porventura o maior que até hoje houve em Portugal, Soares dos Reis. Reparem na força desta cabeça, isto é um amigo dele, não é uma pessoa que tenha entrado na história, mas na força desta cabeça. Lá fora está uma outra peça do Soares dos Reis, que é a famosa estátua do Conde de Ferreira. Havemos de passar por lá. Outra peça de Soares dos Reis é esta lindíssima Flor Agreste. Eu acho que vale a pena vir às Caldas só para olhar para ela. É realmente uma peça maravilhosa de ternura, de delicadeza. Aliás, é célebre. Há reproduções populares feitas em louça que se vendem por essas feiras, porque o povo também gosta de escultura, também gosta, que não tem dinheiro para ela. E essa é uma das razões da pobreza da escultura em Portugal. Se para fazer um quadro é preciso dinheiro, ter o retrato pintado por um bom pintor sai caro, imaginem quanto custa o nosso vulto em bronze.
já que estou a falar do povo e da arte, gostava que prestassem atenção a este quadro. Isto é o povo visto por um pintor romântico, o Leonel Marques Pereira. Reparem-me neste povinho, têm todos os sapatos muito brilhantes, os trajes impecáveis, não falta um botão nestes calções. Olhem a alegria das raparigas, os velhos aplaudem, os novos dançam e bebem. É uma festa à vida do povo. Claro, é uma festa para ele, que era oficial de engenharia e que tinha um vencimento do Estado. Outra ideia do povo, isto é do Rezende, como o Rezende via uma pescadora do norte do país, uma mulher de um pescador. É claro, este vulto nada tem de português. Outro quadro romântico bem interessante é do Anunciação. O Anunciação era desenhador do Museu de História Natural e, portanto, o que ele sabia fazer era animais. Foi realmente um grande animalista, sem dúvida, e tem já um sentimento de paisagem, mas nestas paisagens românticas há sempre uma nota profunda de melancolia. Uma outra maneira de ver o povo é esta. É uma escultura de Moreira Rato. Moreira Rato é um vulto de segundo plano. Tem o título, o tema é Sem Casa e Sem Pão. Mas podia ser A Pátria. Isto é de 1919, um ano que me diz muito a mim, 1919, e representa a mãe precocemente envelhecida, com duas filhas que se abraçam a ela, porque é o único apoio que têm, e ela serenamente aguarda um futuro. Esta peça estava num jardim público, estava em Lisboa, no jardim do Museu de Arte Contemporânea, mas é claro, este tipo de escultura extremamente trabalhado, com todos os pormenores do vestuário, com este tipo acabado, passou de moda. É uma escultura que não está na moda. Em todo caso, diz-nos bem como os nossos escultores sentiam o seu tempo em 1919. Há no museu vários quadros de Columbano. Columbano Bordal Pinheiro foi considerado o maior pintor português do primeiro quartel do nosso século. Ele viveu entre 1857, data em que nasceu, e 1929. Ainda o conheci, e esse conhecimento liga-se a uma experiência que marcou muito a minha maneira de julgar Columbano. Creio que foi em 27, 2 anos antes de ele morrer, na exposição da Barata Salgueiro. Eu era um miúdo, naturalmente, e um tio meu tinha-me levado à abertura do salão. O mestre Columbano aproximava-se, era um homem muito severo, vinha com uma corte de admiradores e, de repente, para diante de um retrato e diz: quem pintou isto? Disseram-lhe o nome do pintor, ele afirmou os olhos e diz: é o mais belo retrato de aguarela que até hoje se pintou em Portugal. Naturalmente o autor ficou muito perturbado com o elogio destes, e como o retratado era eu, o pintor disse: olha, está aqui um modelo vivo, quer ver? E virou uma cabecita para o pintor. Mas o mestre Columbano não se dignou sequer desviar os olhos da pintura. Estava extasiado. Olhou, depois viu o passo, foi-se embora e não olhou para mim. E eu, na minha ingenuidade infantil, não percebi. Então, se ele gostava da figura retratada, como é que não tinha olhos para o natural?
devo dizer que esta reminiscência da infância acompanhou muito tempo o meu julgamento do próprio Columbano. Era um homem que tinha mais olhos para a cultura que para a natureza. Foi, evidentemente, um grande pintor. Este retrato, este apontamento, isto é um apontamento, impressiona-me. Isto é o pai de Columbano. Podem crer que a forma como um pintor vê o seu próprio pai é um dos traços mais reveladores do seu caráter. Vejam como ele via o pai, que aliás também era pintor. Uma obra-prima é aquela cabeça de rapaz. Aquela deu a ele ao mestre Malhoa, que era já da mesma geração e era um grande pintor. Reparem como aquela cabeça de rapaz é uma verdadeira obra-prima. Mas o grande pintor do Museu José Malhoa é evidentemente José Malhoa. Malhoa é também um homem que marca a segunda metade do século passado e as primeiras décadas do nosso. Também ainda vi José Malhoa. E esse tem inícios difíceis. Ele era aqui das Caldas, era de uma família muito humilde. O pai dele trabalhava numa abegoaria. Abegoaria quer dizer, era uma oficina de carros. Tiravam as rodas, metiam os eixos, faziam... Era um homem desse género, mas tinha um filho em Lisboa, o Joaquim. E o Joaquim, quando este mais pequenino, o José, fez 8 anos, levou-o para lá. Levou-o para lá e pô-lo numa oficina, na oficina do Leandro, a aprender em entalhador. Entalhador era uma coisa que estava na moda, para os móveis, para as molduras, a entalhar. E o entalhador viu imediatamente que o rapaz podia ir longe. Tinha umas mãos para pintar e convenceu. Ó menino, tu vai para as Belas Artes. Malhoa faz todo o curso das Belas Artes, conclui com notas altas e aí concorre para uma bolsa em Paris. Nessa altura, quem não estudasse em Paris não era nada. Ele concorre, mas foi preterido. Bom, esperou pelo ano seguinte, voltou a concorrer, voltou a ser preterido. Havia sempre gente mais... Bom, em suma, ele acabou por desanimar e pensou, não vale a pena, olha... E então empregou-se na loja do irmão e esteve 3 anos a vender chapéus de senhora. A vender e se calhar a fazê-los, não sei. Em todo caso, o que o coração lhe pedia era pintar. Foi pintar tetos de salas. Nessa altura, enfim, as pessoas com posses gostavam muito de ter a salinha de música com um teto bonito. Olhem, atrás de mim, a pintura que veem é o teto de uma sala de música pintada pelo Malhoa. Naturalmente, quem pinta assim, rapidamente teve prémios. Ele mandou para o Salão de Madrid um quadro que teve imensos elogios e aqui disseram, bom, quem é bom em Madrid não pode deixar de ser bom em Lisboa. Então começa a olhar-se com muita atenção para a obra desse rapaz que, vindo de tão baixo, pintava tão bem. Eu queria lhes mostrar só 2 ou 3 quadros de Malhoa. O primeiro é este. É um dos mais famosos quadros de Malhoa. Propositadamente, o pintor deu-lhe 2 títulos. Chamava-lhe Festejando o seu São Martinho, porque realmente eles têm as castanhas, o vinho em cima da mesa, estão a fazer a festa do dia do São Martinho, pelo São Martinho prova o teu vinho, e eles estão a prová-lo, mas o outro título era Os Bêbados. É claro que eles estão realmente embriagados, são 6 homens que trabalham, é muito propositadamente que esta figura central, que já perdeu o acordo, veste
um avental de couro e como veem, tem nos joelhos as joelheiras, quer dizer, é um ferrador, portanto, um homem que tem um trabalho duro. Todos eles são homens que vêm do trabalho e que se juntam aqui. Esta é a ideia de povo que o pintor tem para nos dar. Este é o povo que ele conhece em Figueiró dos Vinhos, onde passou uma grande parte da sua vida. A verdade é que estes homens provavelmente não saberiam ler nem escrever. Este quadro é de 1907. Nessa altura, cerca de 80% dos portugueses não sabem ler nem escrever. Apesar disso, já em 1907 já estamos com quase 100 anos de liberalismo, mas nada se fez para ensinar o povo a ler. O processo, a gente tem que pensar nessas coisas, essas coisas é que são importantes. O que nesta altura se pensava era assim: quando toda a gente souber ler e escrever, quem é que vai trabalhar? E é claro, estes eram os que trabalhavam, portanto não sabiam ler nem escrever e por isso é que eram bêbados. E isto só mudou muitos anos depois, quando as condições do mundo mudaram e nós começámos a dizer uns para os outros: enquanto toda a gente não souber ler e escrever, como é que se há de trabalhar? E é a necessidade de obter do povo o máximo rendimento que vem a provocar, mas isso já pelos anos 40, um grande desenvolvimento da cultura e conseguir isto. Até essa altura, saber ler e escrever é exceção, de então para cá, o não saber é que é exceção. Mas nem por isso estes problemas pertencem ao passado. Eu estou-lhes a falar de coisas bem do nosso tempo, porque permanece a ideia de que o ensino menos importante é só para o povo. Para que é para o povo? É o ensino primário. No nosso país, o ensino, pois é claro que é o superior. A gente às vezes pergunta, superior a quê? Depois lá vem, enfim, o secundário, que agora no fundo, sem material, com um pessoal pessimamente preparado, fica o ensino primário. Esse desprezo pelo ensino que afinal é o único que a totalidade do povo português recebe, é o legado que nos ficou desses tempos em que o povo era isto. Um outro quadro que eu queria que vissem é este. Não está nas Caldas da Rainha. Viemos aqui a Lisboa ao Museu da Cidade, que também é um museu que merece uma visita demorada. E aqui temos um quadro que não foi pintado em Figueiró. Malhoa não pintou só o povo de Figueiró dos Vinhos, este é bem o povo de Lisboa. E eu queria que vissem este quadro. É o Fado. A data é 1910, exatamente o ano da proclamação da República. Representa uma cantadeira, o nome que lhe davam era a Adelaide da Facada. Está na sua alcova, junto do amante que dedilha uma guitarra. E este quadro tem uma história. 1910 é, portanto, 3 anos depois dos bêbados, quando Malhoa quis pintá-lo logo a seguir, mas ele queria que a rapariga pousasse numa forma mais descomposta. O que ele queria concretamente é que ela deixasse cair aquela alça do ombro, para se apresentar de uma forma, enfim, mais atraente. E andou 2 anos a discutir isso
com a Adelaide da Facada e ela ofereceu-lhe tudo. Ela não aceitou. Cada um tem a sua dignidade, é o que isso quer dizer. Pintou assim, com as alças subidas. Na parede há imagens devotas, creio que veem ao fundo um pequeno crucifixo e uma imagem de um Cristo que carrega a sua cruz. Todos temos uma cruz para carregar. E o último quadro é este. Se não é o último, foi um dos últimos que Malhoa pintou. Está datado de 1932, ele morreu em 33. Representa uma romaria. O título é As Promessas. No primeiro plano, uma mulher de joelhos tenta dar a volta ao terreiro da capela, vê-se a capela ao longe, com os romeiros. Esta já desfaleceu, parece uma moribunda, acode-lhe um romeiro para a salvar. Aqui vem um menino que segue os caminhos, enquanto aqui, ao longo da procissão, há um homem que bebe, há mendigos que expõem as suas chagas à caridade, um foguete sobe no ar para estrejar e uma dor imensa, uma agonia já sem esperança, parece latejar sob o sol cru que alumia a tela toda. Eu acho que este quadro não é um acaso. Um homem, quando chega ao fim da vida, de uma vida longa, e viu que nenhum dos seus sonhos se realizou, que todas as suas promessas foram ilusórias e que, no fundo, só havia à sua volta enganos, falsas promessas, hipocrisia. É assim que consegue pintar. Este quadro, para mim, é terrivelmente autobiográfico. Aqui no museu guardam-se, além de quadros de Malhoa, outras obras e, como nós vamos sair, queria que lá fora, à porta, parássemos ainda um pouco junto da estátua do Conde de Ferreira. O Conde de Ferreira foi um imigrante que, com negócios coloniais, conseguiu reunir uma fortuna e depois legou-a inteiramente para fins humanitários e, numa grande parte, para construir escolas. Foram as primeiras escolas construídas propositadamente em Portugal. Conde de Ferreira, velho imigrante, sabia que as escolas são o único caminho eficaz de liberdade.